Muito bom. É isso aí, gente. Que bom que vocês estão aí com a gente. O Rodrigão está aí ao vivo em cores também. Está um pouquinho desfocado, o Éder comentou, mas logo, logo vai estabilizar. Aqui já deu uma Voltou, boa deixa estabilizada. eu Uhum. botar um pouco mais de luz, vamos ver se melhor. Tem gente que está ouvindo, mas não está vendo. Vamos ver. Mas eu estou te vendo bem. Ah, eu tô te Caio, vendo você bem está também. vendo bem? Tá ouvindo bem, Caio? Você que está aí na live também, acompanhando a gente. Ó, o Sidney da Church também responde aí, Sidney, você tá do Rio, tá muito longe, vê se você tá vendo bem a gente aí também. Tudo normal. Perfeito. Tudo normal, boa. Obrigado. Ufa! Muito bom. Bom, vamos lá então, gente. A gente vai conversar sobre como a igreja deve usar as redes sociais e a gente está aqui com o Rodrigão e eu quero que ele esteja presente, fale um pouco da experiência dele, quem é ele, depois eu vou me apresentar também para todos vocês, tá? Manda bala, Rodrigo. Cara, primeiro de tudo eu queria agradecer pelo convite, pelo privilégio de poder compartilhar um pouco desse assunto que é um novo recente e não tão novo mais para a igreja, né, que é a comunicação, e falar especificamente de redes sociais, que é um mundo em constante ebulição, então é um privilégio estar aqui com vocês todos, é uma bênção, espero que a gente possa abençoar vocês nesse papo. Me apresentando muito rapidamente, eu estou completando, se eu não me engano, agora esse ano 20 anos de mercado. Eu trabalho desde a faculdade com comunicação e comunicação digital, mais especificamente. Então, desde aquela época que todo mundo pegava fila na BCP para conseguir uma linha de celular e pagava uma fortuna tanto pelo celular quanto pela linha, eu já fazia conteúdo para mobile, eu já usava redes sociais, eu trabalhei aqui no portal IG, numa divisão, comecei a trabalhar numa divisão só para mobile nessa época ali atrás. E desde então eu sou jornalista, fui trabalhando no Lance, no jornal, e depois eu passei por algumas das grandes multinacionais de publicidade do Brasil, Macan, FCB e algumas do Wunderman, algumas dessas como atendimento. E depois da carreira ter dado uma cansada na cabeça, eu entendi o meu chamado, estava fazendo pós-graduação em missões urbanas, e acabei conectando as duas coisas na defesa da tese, entendi que tinha um caminho legal e amplo para trilhar dentro das igrejas, ajudando, ferramentando as igrejas com esse assunto mais profissionalizado, se é que eu posso falar desse jeito. Escrevi um livro e comecei a ChurchCon na sequência. A Church nasce há 3 anos atrás agora, esse ano a gente completa o terceiro ano, para ser uma consultoria. No começo era muito o Rodrigo e a mochila, né? Vão ajudar as igrejas, me fala o teu problema que eu vou tentar te dar algumas soluções mais conceituais e tentar acompanhar as equipes. E hoje a gente está se tornando uma agência, está começando a entregar já quase que full service para alguns clientes. E tem sido bênção, cara. Tem sido. Eu brinco que é quase que carpinar mato, né? Tem muita gente fazendo já há muito tempo, só que o assunto começou a ficar relevante há coisa de 4, 5 anos atrás, a gente começou a ser mais procurado, e com a pandemia isso acelerou a velocidade da procura, da busca das soluções de uma forma bem acentuada. Então, resumindo em 3 minutos da minha carreira, é isso. Que legal, que legal. Nossa, muita experiência nessa tua história aí, né? Bom, eu sou Cara, Eugênio, eu sou. Não, pode falar. não, perdão, não, era isso, estava concordando. Desculpa, perdão. Não, imagina. Eu sou Eugênio, eu sou pastor, fui ordenado em 2003, então não sei nem quantificar quanto tempo sou pastor, mas desde 2003. E se tem uma coisa que é mais fácil para a gente, Rodrigo, como pastor, é estudar grego e hebraico do que lidar com tecnologia. Tecnologia é Mas uma acho que coisa todo mundo, né? Todo mundo tem esse mesmo problema. interessante. E é legal que nesses dias, né, de isolamento social, a gente viu a pastorzada correndo para redes sociais, Facebook, Instagram. Você abre Instagram, tem live. Abre Facebook, tem live. Abre a geladeira, tem live. Em todo lugar tem live. E aí eu queria que você conversasse um pouco sobre isso. Você escreveu um artigo muito interessante, né, sobre o que isso pode acarretar e como isso pode servir como efeito rebote, né, ruim para a igreja. Comenta um pouco disso aí para os pastores e para a liderança que está aí online. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa observar a corrida de dois ângulos, né? E aí começar um pouquinho para trás do que a pergunta de fato e a resposta mais objetiva à tua pergunta.
a corrida acelerada, de fato, ela ia acontecer quando a gente observa que as igrejas não estavam preparadas para isso. Então, esse é o primeiro dado, né? A gente deixou de se preparar para esse mercado tecnológico, para a cultura pós-digital e etc., e foi levando com a barriga, foi empurrando e até em algum momento separando a questão sagrada e profana, achando que o smartphone poderia ser um lugar de perda da conexão das pessoas com a igreja, com a fé, etc. Uma distração, talvez fosse o ponto, né? E essa corrida ia ser natural para quem não estava tão preparado. De outro lado, a gente vê que sim, tiveram algumas igrejas de forma muito interessante que reagiram rápido a esse ambiente e conseguiram não mudar muito a rota do que já faziam, o que eu acho que é interessante para chegar na resposta objetiva. Que sim, a gente está vendo uma hiperdigitalização das igrejas. E a hiperdigitalização das igrejas passa por essa falta de planejamento, né? As igrejas não estavam acostumadas com isso, os pastores não estavam acostumados a lidar com o ambiente digital, com as facilidades do ambiente digital e com os perigos, que é o efeito rebote. Né? Quando você não sabe exatamente como que você vai lidar com esse ambiente, você lida em excesso, é que nem criança numa loja de doce. Vai entrar lá, vai pegar todos os doces e depois o pai vai ter que lidar com a criança à noite, né? Tentando fazer aquela desintoxicação da hiperenergia ou às vezes até de uma intoxicação alimentar. Eu acho que a gente está passando, né, fazendo paralelos muito simples, a gente está passando por isso. A gente não sabia usar ou a gente não usou bem e agora está tentando usar e usando em excesso. E aí os efeitos rebotes, o primeiro que eu acho que é mais importante é o excesso tira a pertinência, tira a relevância, tira a atenção da pessoa. Vai chegar uma hora que essa pessoa não quer mais ver, porque tem tanto daquilo, tem tanto daquele pastor, tem tanto daquela igreja, que o interesse, aquela atenção que a gente fala que são 8 segundos a atenção das pessoas hoje, né? Então se você está em excesso, aquilo vai virar uma coisa comum, e aí você não vai conseguir mais atrair a atenção daquela pessoa para que de fato ela ouça qual mensagem que você tem para passar, o que Jesus está falando a partir da sua igreja. Então eu acho que o efeito rebote mais problemático para mim, do excesso, é essa questão da gente perder a atenção das pessoas, e eu acho que esse é o cuidado, e o cuidado que vem do planejamento. Agora a gente está tentando trocar pneu do avião em voo, né? Tentando fazer aquela coisa, não, vamos tentar resolver aqui meio que do jeito que a gente tem. E eu acho que é válido, desde que a gente consiga tentar olhar para esse lugar, assim, não, precisamos resolver, a gente precisa equacionar, até porque essa questão talvez não acabe tão rápido. Então ainda há tempo de você equacionar excessos ou ausências, que também tem a ausência, né? Tem efeito rebote da ausência, tem gente que está sofrendo porque ainda não conseguiu achar a solução melhor para se conectar com as pessoas, e a igreja está lá quase que morrendo, está tendo problemas de arrecadação, que é um ponto que a gente precisa falar claramente nesse cenário. Então tem esses dois extremos, do excesso e da ausência, que a gente precisa achar qual que é o plano para a gente caminhar numa trilha de frequência legal. Porque eu acho que essa é a palavra fundamental. Qual que é a frequência que a gente precisa tocar as pessoas? Qual a frequência que faz as pessoas irem para um próximo passo dentro da fé delas e da igreja que a gente quer? E claramente aonde a gente quer conduzir as pessoas. Porque tem processos da jornada de santificação de uma pessoa que ela precisa passar. E a igreja é parceira dela, então ela tem que ir conduzindo essa pessoa até que chegue a santificação exata, né? Do cara morreu, beleza, aí acabou a nossa parceria, a gente entregou esse cara para Jesus de uma forma mais saudável. Então como que a igreja faz essa frequência ficar um relacionamento saudável? Acho que tá nesse caminho aí. Interessante, a semana passada participei de uma semana de capacitação digital, é o Cristófani, que está aqui também com a gente, participou. E uma coisa que todos foram pontuais, eles afirmaram que mais cedo ou mais tarde aconteceria a digitalização. O que aconteceu com a pandemia é que ela tornou isso muito mais rápido, muito mais urgente, né? Eu achei muito interessante você começou a tua resposta dizendo isso. A igreja, ela estava meio que empurrando com a barriga a possibilidade de se digitalizar. E partindo disso, então, desses dois extremos que você apontou, a igreja que está em excesso nas redes sociais e a igreja que está ainda assim isolada. Quais os primeiros passos que você indicaria, então, para pensar esse planejamento de redes sociais para a igreja? Tanto para aquela que está exagerando, quanto para aquela que não está ainda tão atuante. O que você sugeriria como um plano de ação para ela? Eu acho que um bom começo é entender um pouco do público. E aí entender o público também vai te trazer algum nível de estratégia de canal.
é quase que consequência, né? Então, acho que a primeira resposta que eu posso te dar objetiva é entendam o seu público, né? Então, vamos lá, somos uma igreja aqui de Alphaville, onde eu tô, por exemplo, focada em terceira idade, por exemplo. E aí estou exagerando os quadros, tá? Até porque uma igreja não tem um público só, mas vamos tentar focar nesse caso. Não adianta a gente ir para o TikTok, por exemplo, fazer conteúdo para terceira idade numa rede social que claramente não é destinada a uma linguagem onde essas pessoas estão cobertas, por exemplo. Não estou falando que elas não estejam lá, mas uma linguagem que não é aderente, ou não é fácil, não é simples, não é de consumo, não é tão relacional também. Então, acho que entender o público, para mim, seria o primeiro passo. Qual que é o quebra-cabeça da sua igreja hoje? Onde a sua igreja está inserida? Pergunta para o target, né, para o seu público, quais são as redes sociais que eles consomem. Talvez essa seja a primeira coisa, depois de entender quem é o público genérico, né, a demografia ali da tua galera, onde eles estão, quais são as dores, idade, desafios, profissão, grau de escolaridade. Você precisa tentar descobrir isso lá atrás. E aí depois é começar com pesquisa. Gente, onde vocês estão? Me fala quais são as redes sociais que vocês têm mais familiaridade, ou que vocês usam mais, ou a que vocês estão se desafiando a usar, e aí a gente começa a fazer um match público mais canal, e aí quando você começa a perguntar dores, relevância, desafios, jornada, necessidades de fé, e você começa a fazer a terceira camada, que é o conteúdo. E aí você faz o sanduíche e vai entregar. Público certo, canal certo, conteúdo aderente, Tamo ali. Aí tem só um outro. Falar um pouquinho mais dessa, porque você começou falando, né, do TikTok, esses canais que são claros, né, para públicos diferentes. Você tem como só pontuar rapidamente o que seria isso? O que é, por exemplo, um canal para adultos que é mais utilizado, uma rede social que é mais utilizada para adultos, mais para jovens? Só fazer essa distinção, pessoal. Hoje talvez seja bem difícil, talvez eu corra o risco de errar quando eu vou falar assim, essa rede social é de jovem. Talvez você tenha que pegar mais perfis e mais cruzamentos para chegar exatamente, mas você pode pegar pela essência do canal, e aí você consegue tentar trabalhar melhor isso. A primeira coisa por exemplo, o WhatsApp hoje, ele cobre 99% das pessoas que usam telefone, smartphone principalmente no Brasil. Então já é um indício de que você vai ter uma boa cobertura da sua audiência se você fizer alguma ação de WhatsApp, e é uma rede social. Então, beleza, talvez seja o ponto de partida seja ali. O Facebook, que todo mundo fala que está morrendo, o Facebook tem várias possibilidades de grupo, de interação, de live, então é um canal que é importante. E aí, falando sobre idade, talvez seja um canal que tem uma penetração muito boa ainda, tem 90 e poucos % da base estão no Facebook do brasileiro, tem uma penetração legal com uma galera mais velha. Então, é importante. A outra coisa é o Facebook, ele tem uma penetração altíssima em classes mais baixas, porque boa parte das operadoras liberam acesso free pelo Facebook. Então, ele tem uma penetração boa, não dá para desprezar. Só que hoje a gente vê lá, ele tem 2% de exposição do feed, né? Então, todo mundo está reclamando, não apareçam mais no feed das pessoas. Não aparece porque você não construiu relevância naquela tua audiência. Se você constrói relevância, vai continuar aparecendo. Então, o Facebook não pode ser desprezado nesse momento que a gente está na jornada aí. Né? O Facebook vai morrer. Não vai morrer, cara. Tem muita grana e tem muita gente naquele lugar e ele não vai morrer agora. Aí, beleza, tem o Instagram, que é a mídia do momento, né? Talvez seja a nova mídia de massa ou em construção de virar uma mídia de massa. Só que ela tem uma linguagem muito fotográfica, uma linguagem muito visual. E beleza, tá todo mundo usando textões, e eu sou um cara que usa muito textão e os meus textões funcionam. Mas ela não é exatamente ali a linguagem para esse tipo de conteúdo. Não é exatamente essa a linguagem do Instagram, é uma linguagem fotográfica, bem visual e tal, e mais jovem. Mas tá todo mundo indo para lá. Se você pegar hoje o perfil, ele tá já acima de 30 anos, muita mulher na maioria dos perfis, é uma rede social que tem mais mulheres, por exemplo. Aí beleza, tem o Twitter, que é uma linguagem rápida, de conexão compartilhável, de texto curto, mas que você poderia fazer uma grande cobertura de culto, por exemplo.
né? Você vai fazendo lá o pastor minuto a minuto do culto e você contando aquela história, faz um grande no storytelling. Então você vai tentando mixar ali o que você está falando de perfil de pessoas mais o perfil daquele canal do que ele te oferece e você vai entregando. Sem contar o YouTube, que é o segundo buscador da internet. Então não estar no YouTube hoje com conteúdo relevante, com conteúdo bem indexado, com boas descrições e mais aderente ao canal, talvez seja um desperdício para as igrejas. Ele é o segundo buscador. Todo mundo vai lá no YouTube para poder ver tudo que está perguntando, tanto no Google quanto ali. Então, assim, você tem que começar a sacar o ecossistema inteiro e ver o que você tem na sua igreja de essência e posicionamento que entrega melhor para cada canal versus a tua audiência. Não é simples, tá? É difícil de responder claramente, assim, cara, não, é isso. Não sei se é exatamente isso, porque é muito sofisticado e muda muito, né? Mas tem sempre nesse ecossistema você tentar achar público, aderência do canal, essência do canal e o teu conteúdo. Mas acho que é importantíssimo, principalmente por isso, quem não tem um mínimo de conhecimento de tecnologia, acaba achando que é tudo a mesma coisa. O que você produz para Facebook é a mesma produção para Instagram, a mesma produção para Twitter, e é muito diferente, né? Então a gente acaba queimando um bom produto, né? Esse é um erro usual, né, que a gente faz, aí me coloco no agente porque a gente faz, né, eu tô me incluindo nesse erro. Cara, muitas vezes por falta de braço, você acaba ocupando as redes sociais e acaba duplicando o mesmo conteúdo por falta de braço. Eu acho que tem a beleza, ele vai funcionar, e muitas vezes ele vai funcionar de forma igual, mas aí tem o lance da feature do canal. Algumas features, algumas características do canal, você aí nesse lugar você consegue tentar mudar um pouco da entrega de conteúdo. Então, por exemplo, o Facebook tem os grupos. Então o grupo você tem uma entrega diferente lá dentro desse grupo, você pode tentar estimular alguma coisa diferenciada, a não ser o feed do Instagram e do Facebook que andam muito próximos, por exemplo. Então você vai pegar alguma essência daquele canal e aí você estimula um jeito diferente de falar. Acho que aí talvez seja um jeito de dar uma refrescada também na pressão de quem está operando comunicação, porque a gente fica falando e vira só pressão para quem está do outro lado, né? Não, dá para levar no banho-maria algumas coisas, dá para você pensar coisas pontuais para ir testando, acho que tem caminhos, né? Não dá para ser 880. Vou lançar uma última pergunta, eu quero desafiar o pessoal, a gente está com 34 pessoas aqui na sala com a gente. Quem tiver alguma dúvida, pode ir mandando aqui, que depois a gente vai perguntar para o Rodrigo, tá? Ele sabe tudo, pode pedir o número da Mega Sena, que ele vai falar, qual vai ser sorteada, quem vai ser o presidente em 2022, pode perguntar o que quiser, que ele responde tudo. Está acumulado, né? By the way, está acumulado. Olha lá. Você comentou muito, então, isso, né? Dessas diferenças dos canais, da superexposição. O que você sugere, então, para aquelas igrejas que já estão atuando, que tipo de ações você sugere para que a igreja não canse o seu público, não canse a sua audiência e consiga atingir o coração das pessoas? Eu acho que eu tenho que partir do princípio de que a gente precisa lembrar que o nome desse canal, rede social, é de relacionamento, é social. Então, o meu primeiro encorajamento para todas as igrejas é que parem de expor eventos ou parem de usar aqueles ambientes como outdoor. Eu acho que esse talvez seja o primeiro manifesto que eu faria, e muitas vezes eu tenho que falar para as igrejas que eu cuido também exatamente o mesmo tema, porque sim, a agenda da igreja é complicada, e a gente acabou funilando a única possibilidade de exposição e de propaganda do que acontece na igreja nas redes sociais. Mas as redes sociais não são para isso. Elas são para estabelecer relacionamento, conexões, para estabelecer conversas. Então eu acho que esse é o primeiro encorajamento que eu faria hoje para as igrejas, parem, aproveitem que a pandemia nos deu a oportunidade de parar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Paramos, recomeçamos, vamos reaprender a viver e nos relacionar. A partir deste novo cenário, eu acho que crie novas lógicas relacionais na comunicação. Então,
estimular perguntas, estimular trocas de informação, estimular cocriação. Por que não trazer os membros para ajudar a criar o conteúdo da igreja? E você começar a dar senso de pertencimento com a igreja. Né? Então, trazer conteúdos devocionais que vinham dos membros, por exemplo, são conteúdos de inspiração que cabem bem para as redes sociais. Conversas, as lives são importantes, a gente fica o tempo inteiro batendo nas lives, mas as lives são pontos legais de profundidade e até relacionais, por mais que tenha uma tela no meio, a gente está conversando, a gente está trocando, a gente está aprendendo junto. O grande lance de tudo isso é a frequência, que é o que a gente volta lá na primeira pergunta. O excesso mata a igreja, né, em tudo. Né? A gente vê igrejas que quebram, racham por excesso de domínio, por excesso de tentar comandar a vida das pessoas, ou alguns outros excessos. Então, o excesso nunca é bom. Achar a frequência que você vai conseguir, de fato, conversar com as pessoas, no tempo que elas têm, da forma que elas estão te entregando a atenção, eu acho que tudo isso é importante. Quando você estabelece... Eu acho que o relacionamento, eu não posso entrar na sua casa e te forçar a ser meu amigo. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa entender. No final das contas é isso. O que a gente faz hoje com a rede social é entrar na casa das pessoas. O celular, a gente é ciborgue, né? Não sei se vocês já pensaram nisso. O celular é uma extensão do nosso corpo. E é como se a gente estivesse dentro do nosso quarto, da nossa sala de estar. O celular é o nosso tempo de trabalho, é o nosso tempo de descompressão da cabeça, e a igreja entra lá no meio. Vai. Não dá. Não acontece, né? Não dá para ser relacional nessa forma imperialista de ser, né, de ser meio impositivo, tal. A igreja tem que tentar desmistificar um pouco essa história e tentar entrar no como que eu posso te ajudar, o que você precisa hoje, lembrei de você, vamos orar junto. Eu acho que essa é a lógica que a gente tem a oportunidade, a partir da pandemia, de construir nas igrejas. E desfocar, usar outros canais, usar outras lógicas, outras formas. A rede social não precisa ser o nosso outdoor. Acho que esse é o principal recado que a gente precisa construir. E a rede social hoje também não é exatamente o principal canal que leva pessoas para dentro da igreja, ou que faz crescimento da igreja. Quem faz o crescimento da igreja são as pessoas que estão lá dentro e que contam a história de que elas estão sendo abençoadas lá dentro. Quando a gente começa a entender que o nosso melhor canal de mídia, nosso principal canal de mídia são as pessoas, e a partir delas a rede social offline é a que melhor nos ajuda nesse processo, aí a gente começa a usar, tirar a pressão de like, tirar a pressão de seguidores. Isso não resolve. Está cheio de igreja que tem 500 membros e tem 60 mil seguidores. Tem problema nessa relação, né? O que as pessoas estão fazendo lá? Estão acompanhando o ungido ídolo, pastor, ou ungido os ídolos, banda de louvor, ou estão fazendo benchmark. Mas elas não estão se relacionando. Você não está tendo a oportunidade de discipular aquelas pessoas, de torná-los crentes melhores, de caminhar junto, de orar junto, elas só estão vendo. Espectador é que nem a Globo, você entra lá na novela, você não está necessariamente interagindo com aquilo. Então acho que esse é o ponto, a gente precisa criar pontos de interação, pontos relacionais, e aí desconstrói bastante a lógica do que é a rede social hoje da igreja. Você tocou num ponto muito interessante, porque entender a rede social como efetivamente social, ela muda completamente o conteúdo que a gente está entregando, então, como igreja, né? Eu tenho acompanhado muitas igrejas fazendo lives de estudo bíblico, tem uma interação, mas de cultos, e aí as pessoas não conseguem interagir ao mesmo tempo. Uma estratégia muito rica que eu tenho visto, igrejas que estão pedindo para que cada membro específico na igreja faça uma parte da live e aí compartilha. Talvez a ideia do colaborativo, né? Tornar cada vez mais colaborativa essa construção de conteúdo. Tem uma igreja de um amigo meu, a Urbana de Mato Grosso, eles entram, eu acho que devocionais, a cada 2-3 dias eles têm uma devocional. E cada nova live é um membro novo fazendo, e fazendo sozinho. Não tem interferência do pastor, não tem intervenção, é muito legal isso. Eu acho que você está estimulando um senso de pertencimento e de maturidade de fé, o que eu acho que é genial nesse momento que a gente tem muita gente crente, né? 33% da população se diz cristão, ou evangélico, né? Porque cristãos, se a gente somar os católicos, somos 80%, mas os praticantes e os profundos na fé, se a gente torcer, talvez a gente não tenha
o mesmo número, né? Então, você criar senso de pertencimento hoje, a rede social é importantíssima para isso. É uma coisa interessante que eu vi semana passada na Semana de Transformação Digital, o pessoal comentando que a forma como as organizações se postarem nas redes sociais nesse tempo de pandemia vai determinar o futuro delas, pós-pandemia. Qual é a tua percepção acerca disso? Porque isso que você falou é muito interessante. A gente não tem essa habilidade de criar esse senso de pertencimento nas redes sociais, a gente não tem essa habilidade como igreja. Acaba sendo exatamente isso que você falou, muita propaganda daquilo que a gente vai fazer ou está fazendo, mas pouco contato. A gente não sabe criar uma conversa com, digamos, cliente. Sim. Eu acho que a primeira mudança é que, e aí é uma opinião muito minha, tá? E aí serei criticado nessa opinião, é que o mercado gospel, aquele mercado eventeiro, eu acho que ele acabou. Então a gente automaticamente criou uma oportunidade muito mais relacional para a igreja. Então acho que para mim esse é o primeiro impacto. A igreja do 1 a 1, a igreja dos poucos, dos abraços, do conhecimento profundo da vida das pessoas e do discipulado. Acho que a gente tem esse primeiro highlight aí de oportunidade. A segunda oportunidade que eu acho é que a igreja, claramente que o domingo não é mais sagrado. Né? A gente está aprendendo que não tem mais barreiras entre os dias de trabalho, os dias da igreja, os dias santos, os dias não santos, o ir para a igreja. Então acho que esse é um outro aprendizado que a pandemia nos dá. E dentro desses dois pontos, talvez, é que a igreja agora vai ter que aprender a ser 24/7. Ou pelo menos os domingos vão ter que ser esticados, né? A gente vai ter que começar a produzir conteúdos de domingo a domingo. E aí uma notícia muito ruim para todos os pastores que estão nos vendo aqui agora é que a gente criou mais uma atividade para vocês, que é o de produtor de conteúdo. O cara de comunicação não pode ter a responsabilidade de produzir todo o conteúdo da igreja. Aliás, eu acho que isso é uma temeridade. Quem produz o conteúdo da igreja, principalmente o conteúdo teológico, pastoral e direcional, estratégico, é o pastor. Então o pastor faz parte do nosso time agora. E acho que é mais uma função para pastoral. Eu vejo esses três pilares aí como as grandes novidades do pós-pandemia. E aí eu acho que o pastor Guilherme Ribeiro, que é aqui da Igreja Presbiteriana Metropolitana de Alphaville, acho que ele está assistindo aqui, que eu vi ele passar, ele falou uma coisa que é muito interessante. A gente vai escolher sair de casa com o risco de se contaminar. Né, quase que um risco de suicídio, estou exagerando, mas é isso. Então a igreja vai ter que lidar com essa cultura germofóbica, isso é uma frase dele. A gente fez um podcast outro dia e ele falou isso. Como que a igreja vai lidar com a opção da pessoa de não querer o físico? Mas ele continua pertencendo à igreja, ele continua sendo parte daquele corpo, ele continua contribuindo, ele continua participando das atividades. Então é uma coisa que a igreja, quando fala que domingo a domingo a igreja precisa existir, uma igreja 24/7, a igreja vai ter que criar jornadas de participação on e offline. A igreja vai ter que acontecer nos dois ambientes. Então, acho que talvez seja o maior desafio para a igreja pós-pandemia. Não seremos iguais, né? Acho que esse é o ponto. Você me lembrou uma outra reportagem que eu estava assistindo semana passada. Já está sendo repensado exatamente os ambientes. Havia uma tendência de construção de apartamentos, microapartamentos, pelo menos aqui em São Paulo, onde pessoas viviam em apartamentos de 34 metros quadrados, 40 metros quadrados. E agora, com esse processo, já estão repensando em aumentar os ambientes de moradia, só que diminuir os ambientes de sociais, né, onde as pessoas têm que interagir, igrejas, teatros e por aí vai. Então, repensando isso. Muito interessante. Vi aqui o abraço. O pastor Benício mandou um abraço. Ele disse que está gostando demais do papo. O Fabrício Rory também comentando que está uma conversa muito boa. Um abraço para esses nossos queridos irmãos. Legal. Uma coisa que vai mudar também, e aí é muito simbólico, que é o abraço o irmão do lado, cumprimente o irmão do lado, acabou, né? Não tem mais esse. Já era ruim. Eu sou um que sofro com essa dinâmica da igreja. Sou muito envergonhado. Tenho muita dificuldade nessa coisa de abraçar, tal. Deus abençoe. Mas isso acabou porque é um risco sanitário agora, né?
Então muda inclusive a liturgia da igreja. A gente tem a oportunidade de rever a liturgia em algum momento e não perder a sacralidade ou a questão mais de estímulo da fé mesmo, do momento, mas eu acho que a gente vai revisar muitas coisas, talvez os cultos mais curtos, cultos que tenham pré-agendamento para participar em algum momento, né? Você vai ter que falar, não, eu tenho culto para 200 pessoas, porque a gente tem que ter lá 1 metro e pouco de distância entre cada pessoa, então a gente vai ter que fazer pré-inscrição do culto. E a gente vai ter que perder essa sensação de que isso é sagrado, é profano, isso é ruim. Não, faz parte do momento dessa nova vida que a gente vai ter que aprender a viver até que tenha uma vacina. E aí vou lembrar, Bill Gates, acho que há 5 anos atrás, deu um TED Talk, não, acho que era TED só, não era nem TED Talk. Ele falava que a gente ia passar por esse momento em 5 anos para frente. E que isso ia ser recorrente a cada 5, 10 anos, a gente passaria por um mesmo processo de crises sanitárias, tal, de pandemias. Então a gente vai ter que aprender, cara, a reviver. Eu acho que esse é o... E a igreja vai ter que se reinventar. Eu acho que é uma grande oportunidade. Sem dúvida. Algumas igrejas mais históricas, né, costumam na liturgia aplicar a cerimônia do lava-pés, e a gente vai ter que incrementar também a cerimônia da lava-mão, né? Com álcool em gel, você vai lá e vai para poder cumprimento, mas depois passa álcool em gel na mão. São as mudanças que vão... E o lava-pés talvez seja com álcool gel e com luvas nas mãos, né? Talvez você consiga refazer. Como a gente aprendeu a ceiar em casa. E quantos vocês, pastores, tiveram que ensinar que isso não era um grande problema? Né? O partir o pão e tomar o vinho não é um problema de você fazer, precisa estar dentro da igreja ou não. O importante é o momento, é você entender o que você está fazendo, é você ter consciência de todo o processo, você se preparar para isso, né? E a gente teve que fazer muitas artes contando a história do que a pessoa poderia tomar a ceia em casa, naquele momento via tela e tal. Então tem muito aprendizado nesse tempo aí. Vamos falar que o pessoal está pedindo para a gente conversar um pouco sobre o tal do engajamento. Pertencimento e engajamento. Porque se tem algo que faz a pessoa se sentir pertencente a uma comunidade, ela sentir que a vida dela tem um significado dentro dessa comunidade. De que forma as igrejas podem, dentro das redes sociais, gerar esse tipo de engajamento das pessoas? Uma das coisas que eu gosto de falar, e estava até fazendo uma reunião agora mais cedo, é que as igrejas contam muito mal por que elas existem. Né? Então isso está claramente falando sobre o posicionamento da igreja, e quando a gente faz um paralelo com marca, né? Então, por que a minha igreja existe? Minha igreja existe porque ela quer redimir esse ambiente. Acho que é a primeira coisa que acontece quando uma igreja é local, ela está ali porque ela precisa tocar aquelas pessoas. Mas tocar aquelas pessoas como? Com qual tipo de sutileza, com qual linguagem, etc. Então esse é o posicionamento. Então eu acho que a igreja conta muito mal isso, por que ela nasceu, por que ela está ali, como que ela funciona, qual tipo de pessoa ela recebe, para que ela está destinada, quais são as ações que ela faz a partir dessa definição do para que ela existe. Então eu acho que esse para mim é o primeiro ponto, e aí a rede social é muito boa para isso. Você contar por que você existe, você deixar claro para aquela pessoa que ela pertence a uma comunidade, tem aquele fim. E você, inclusive a pessoa tem a oportunidade de escolher, não, eu quero ficar ou não quero ficar aqui. Porque ela vai ter aderência com aquele posicionamento. Então eu acho que a rede social é muito boa para engajar as pessoas numa causa, né? num propósito, numa missão. E aí quando a igreja consegue traduzir a missão para aquela realidade, para aquele contexto, acho que esse é o caminho. E aí isso acontece do cara visitante, do dia que ele foi visitar e você entregou um material contando o que é aquela igreja, que tem o QR Code que vai para o site e você aprofunda quais são as oportunidades e os entendimentos daquela igreja, de um convite para um café de novos membros que você vai receber o cara e vai contar mais um pouco daquilo lá, e nesse café você já deu a oportunidade de engajar ele num ministério, num pequeno grupo e num próximo passo de batismo. Se batizou, aí você botou o cara numa escola bíblica, ele se formou, ele virou líder, e aí começa a brincadeira de você contar esse posicionamento em tudo que você fizer, inclusive nas redes sociais. E aí o cara fica o tempo inteiro tocando na missão e no chamado do porquê que ele tá ali dentro.
E aí ele claramente tá consciente do processo. Acho que esse é uma coisa mais legal. A igreja adora tirar a consciência das pessoas, né? E principalmente quando a gente fala da igreja de televisão, é uma igreja mágica que você vai naquele ambiente para buscar a cura, buscar o milagre e tal. Não, a fé tem um quê racional. Você precisa saber por que você está fazendo aquilo. Você foi chamado para fazer parte de uma missão que tem começo, meio e fim, que tem um processo, que é claro, é estratégica. Então é legal usar essa racionalidade para você envolver as pessoas dentro daquele ambiente de fé, que é um pouco emocional, né? Que tem o transcendental, a gente acredita em tudo isso. Mas tem uma parte que eu preciso fazer parte de uma igreja que eu acredito e que eu comungo dos valores. Eu acho que tem muito disso. E a rede social, você fica o tempo inteiro estimulando esse convite para a pessoa fazer parte desse processo. Você se contando, você se abrindo. Tem uma imagem que eu uso em workshop que é muito legal, que são 2 bonequinhos desenhados à mão. E aí mostra um lado, eu tenho isso aqui para te falar, e o cara aqui eu tenho isso aqui para ouvir, eu quero ouvir alguma coisa nesse sentido. E tem uma intersecção, que é a relevância. E a relevância está muito nesse lugar, assim, eu estou contando exatamente o que eu sou, e você está esperando exatamente isso aqui que eu sou. Então aqui no meio tem a relevância. E aqui a gente construiu a nossa história de pertencimento, de confiança, de fé naquilo tudo que está acontecendo. É isso, assim que você mobiliza as pessoas, é assim que você engaja as pessoas, né? Respondendo a pergunta com a palavra exata da pergunta, você só engaja uma pessoa quando ela confia em você. E que você claramente se mostrou para aquela pessoa, um norte confiável, um porto seguro, e aí você vai construir a sua jornada. E essa jornada acontece em todos os pontos de contato, inclusive nas redes sociais. Bom, muito bom essa tua percepção qual é a narrativa que a gente conta acerca da gente como igreja. E a gente não é muito bom nisso, é verdade. O Cleiton está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que também vai nesse sentido. Cleiton Marçal, como gerar conexão com os novos, integração no ambiente da comunidade e discipulado de novos nesse momento? Com os novos convertidos, né? É uma coisa que eu tenho lido muito, está muito baseado na Igreja Simples. Eu não sei se vocês já leram esse livro. E é um livro que muda muitos paradigmas da igreja, que tende a ser muito rebuscado. Só que por trás de tudo isso que o cara desmistifica da igreja, simplifica, corta, faz grandes decupações, talvez, se é que essa é a melhor palavra para usar, ele conta que tem um processo, para tudo tem um processo. Então, quando você vai acolher um membro, você tem um processo de acolhimento que faz alguns passos para o cara entender o que é aquela igreja. E esse processo é contado para todas as pessoas para que elas repliquem esses processos. E aí que fique tão dentro do coração da comunidade que esse processo é natural e ele vai acontecendo para tudo e para todos, a todo tempo. Então, eu acho que uma das coisas que eu falaria, responderia bem aberta, assim, que eu acho que precisa de mais tempo para responder essa pergunta é: quais são os processos de acolhimento da sua igreja? Como que você intencionalmente faz a pessoa se sentir acolhida? No começo pode ser que você tenha muito esforço para abraçar uma pessoa que você identifica que não é da sua comunidade, mas daqui 6 meses está você abraçando e está mais uns 4 abraçando, daqui 1 ano está você e mais a comunidade inteira abraçando, e você não precisou mais falar, não, aquele cara não é da igreja. As pessoas já viram, tem um estranho naquele ambiente, e aquilo fica intencional, de você ir até a pessoa, cara, eu não quero conversar e ser o seu melhor amigo, mas eu quero que você seja bem recebido. Vem aqui, eu só quero que você receba esse convite de próximos passos e que você sente no melhor lugar da nossa igreja, que já está reservado para um visitante. E deixa o cara ter a experiência dele de fé ali, naquele ambiente. Legal, depois, tem um cadastro, o que você achou, a gente quer continuar conversando com você. Eu vou contar rapidinho a história que eu vivi nos Estados Unidos agora, se é que a gente tem tempo, mas eu vou tentar ser muito rápido. A gente estava local, eu morei por 5 meses agora nos Estados Unidos, voltei em novembro, e a gente ficou local na igreja presbiteriana lá do Tom Needs, do CTPI, que está envolvido com o CTPI, que é me fugiu o nome, eu estou tentando contar rápido, mas é em Boca, depois eu vou lembrar. E aí a gente participou da igreja nesses dias que a gente estava lá, e a primeira ida a gente contou a história da minha filha, a gente é brasileiro, está chegando aqui, a gente escolheu a sua igreja como local, mas ela fala inglês, mas a gente queria um cuidado especial, caso ela tenha alguma dificuldade, chore, queira voltar e tal.
E se vocês puderem avisar a gente, por favor, a gente tá no culto, somos 11, tal. Beleza, preenchemos o cadastro do infantil. Spanish River, Caio, obrigado. É isso aí, cara, é isso aí. Nossa, falhou muito a cabeça. E aí, beleza, rolou o culto, a gente voltou para casa. Na terça-feira, minha filha recebeu um postcard, um cartão postal em português, escrito: Maria Luísa, como que foi a sua experiência? A gente ficou muito feliz de receber você aqui. E a gente gostaria que você voltasse no próximo domingo com a sua Bíblia, porque você não trouxe a Bíblia nesse tempo. Mas que você se sinta muito bem acolhido, assim, um cartão postal escrito à mão, cara, sabe aquele cuidado no limite, assim, cuidado em tudo. E aí depois na quarta-feira a gente recebeu uma ligação de uma senhora, e aí americana, falando com a gente: ó, a gente viu que vocês vieram, a gente mandou um cartão postal, queria saber se vocês receberam, mas a gente queria oferecer outras oportunidades para vocês, casal, de se engajar também na igreja. Então tem um encontro de casal, tem um encontro das mulheres, o de homens empresários, tal. É disso que a gente peca na igreja. E aí que é a oportunidade de engajamento das pessoas. Se tivesse lá até hoje, eu estaria batendo cartão lá na igreja. Estaria batendo cartão, porque a experiência foi incrível. Aí a outra coisa que complementa, e é óbvio, o culto é incrível. Não tem nada demais, assim, é um culto muito bem pensado, muito bem feito, com música muito boa e com a pregação profundíssima, de sair todo domingo de lá meio chacoalhado. Você usou uma palavra que eu estou ouvindo ser muito repetida, e a gente, como igreja, a gente não é bom também nisso. As pessoas não compram produtos, elas compram experiências. É isso. E a gente não consegue, por causa talvez da nossa herança evangélica mais puritana, pietista, mais regrada, a gente não aprende a desenvolver o culto como uma experiência comunitária de fé e relevante para as pessoas, né? Acho que isso é um ponto muito interessante que você levantou. E a experiência, e aí eu tô falando por mim, né? Eu consigo ver Jesus nas experiências que estão ao meu redor, as experiências relacionais, a experiência de cuidado, do abraço, da intenção de querer saber como eu tô, né? É muito mais fácil você entender Jesus nas experiências do que de fato você só esperar, né? E aí eu tenho déficit de atenção, por isso que eu tô falando isso. Assim, cara, se você me deixar só lendo, claro que eu tô retendo muito conteúdo, mas a experiência do toque, a experiência sensorial, tá muito nessa palavra, né? E aí a gente sempre usa, sei lá, a experiência sensorial, a experiência, ela tá muito nessa coisa de traduzir o toque de Jesus, ser mais real, mais palatável em algum momento. Então eu acho que é importante, a gente não pode excluir. Eu já trabalhei em igrejas que inclusive usavam o cheiro da igreja para te ajudar a concentrar, e não é um problema. Você entrou naquele lugar, né? Quando você entra em casa, o cheiro da sua casa te conforta, te dá aquela sensação de, cara, cheguei aqui, eu relaxei. Então você ter um cheiro na igreja, por exemplo, te dá essa experiência. Não estou falando que eu tô movendo a cabeça das pessoas para algum lugar ilícito ou ilegal, não, estou tentando usar mais um sentido que a gente tem disponível para fazer o foco da pessoa ficar na mensagem. Verdade. Muito bom. Isso aqui é um tema que daria um papo muito interessante também, né? A utilização dos 5 sentidos para a gente poder dinamizar essa experiência, né? Muito bom. Gente, é desafiador, foi muito né? bom esse papo. Como? Muito bom esse papo contigo, Rodrigo. A gente vai ter mais uma live na próxima segunda-feira também. Mas quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente, viu? O pessoal está só elogiando aqui. A gente vai gravar esse nosso encontro, vai disponibilizar depois para vocês, tá bom? E sigam o Rodrigo. O Rodrigo é um cara com muita experiência e vocês perceberam muito o coração voltado a Deus e às pessoas. Rodrigo, passa os teus contatos para o pessoal poder te encontrar, te acessar, conhecer teu material, teu trabalho. Gente, foi um privilégio falar com vocês, é uma honra mesmo. O convite do Caio foi uma surpresa positiva. Te conhecer e a gente poder ter a oportunidade de começar a caminhar junto a partir de agora é um privilégio, uma bênção. Eu estou no @churchcombr no Instagram, no Facebook, e lá a gente produz todo o conteúdo, o mais profundo mesmo de comunicação. Tá lá, tá no site, nas redes sociais da agência, no site também, churchcom.com.br. Tem no YouTube, Churchcom. E eu tô por aí no Eu Rodrigo Mota,
que é um perfil que está falando mais de comunicação e mostra um pouco mais a minha vida profissional. E vai ser um privilégio poder conhecer, caminhar. Eu sou meio 24/7, respondo o mais rápido possível que eu tenho conseguido ultimamente as mensagens. E a gente tem oferecido esse tipo de oportunidade de conversa com as igrejas, tanto em workshop, treinamento, como cliente mesmo, consultoria. E aí, o que a gente quer, na verdade, é que a missão de Jesus fique mais poderosa. Eu fico brincando e até, às vezes, passando muito perto de falar bobeira, mas a nossa ideia é fazer Jesus mais famoso para que as pessoas entrem no nosso barco e consigam entender o que transformou as nossas vidas, né? E a comunicação é uma ótima ferramenta nesse cenário. Amém. Amém. Muito obrigado também por tua disposição, viu? Sei que tua agenda aí não é nem um pouco alongada, né? Você tem sempre tanta coisa, mas foi muito importante as tuas contribuições. Obrigado também pelo Caio, por toda a equipe da Secretaria de Evangelização, do Todos em Missão, e por cada um que participou aqui com a gente. Quero só citar alguns nomes aqui. Tem o Silas Barbosa, a Sara Carlos Oliveira, o reverendo Paulo Roriz, o reverendo Luiz Carlos, Cleiton Marçal, Fabrício Carrori. Sejam muito bem-vindos. Um forte abraço para vocês, viu, meus queridos? Cristofani, querido mestre. E espero vocês na próxima segunda-feira, tá bom? Para a gente conversar um pouco mais. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço caloroso no seu coração, à distância, né? Mas sim, À distância. Abraçado calorosamente, tá bom? Legal, gente. Obrigado, Eugênio. Privilégio. Deus abençoe vocês. Amém. Tchau, tchau.